O meu nome é Isabel Cabrera. Infelizmente, por motivos profissionais, não poderei estar presente aí no seminário de gestão de risco na Banca e Seguros convosco na Beira. No entanto, e devido ao facto de eu ter feito o mestrado em 2008, 2009, tinha algum trabalho para vos apresentar, nem que fosse por outra via. Portanto, sendo assim, vamos falar um bocadinho sobre modelos de apressamento e cobertura para derivados sobre matérias-primas, as chamadas commodities. Queria chamar a atenção que todos os dados que eu tenho neste trabalho ainda remontam a março de 2008, porque infelizmente, por falta de tempo, ainda não consegui fazer uma atualização que já deveria ter feito. E pronto, e vamos começar então a nossa apresentação. O plano de trabalhos então será um bocadinho a motivação que me levou a fazer este trabalho, esta tese na altura, o enquadramento teórico e a teoria das carteiras. Então, porquê a escolha das matérias-primas sob a forma de contratos de futuros? Na altura, na empresa onde eu trabalhava, era um produto muito pouco desenvolvido, tinha um grande interesse pelo tema e pelo comportamento deste tipo de ativos. É um tipo de ativos que apresenta características muito interessantes, como diversificação de carteiras de investimentos, tem muito baixa correlação com as ações e obrigações, sendo das poucas classes de ativos que beneficiam com conflitos políticos ou catástrofes naturais, e são frequentemente utilizadas como proteção contra a inflação, dado que o seu preço acompanha a subida global dos preços. Além disso, podem ser utilizadas também como instrumento de proteção em períodos de subida de taxas de juros. E o que são, na realidade, os contratos futuros numa determinada data T é um acordo entre duas partes, negociado num determinado mercado de futuros, tal como o CBOT, Chicago Board of Trade, ou o NYMEX, o New York Mercantile Exchange, celebrado num determinado momento zero e com uma data de expiração T. Sobre uma determinada quantidade de uma matéria-prima a um determinado preço. Os contratos forward são, na data T também, têm exatamente a mesma definição que os contratos futuros, no entanto, são negociados em OTC, ou seja, over the counter, no nosso português fora de bolsa. Algumas observações que queria falar é que os futuros são usados como substitutos dos mercados spot pelos hedge funds. Os mecanismos da clearing house por trás dos mercados futuros geram os preços de mercado. Um investidor que antecipa uma subida de preços vai comprar futuros e ao contrário, uma descida de preços vai vender futuros. As matérias-primas estão cada vez mais atrativas para os investidores, isto sempre relembrando que estamos a falar de situações de 2008 e que neste momento a probabilidade disto continuar a acontecer já não é tão grande. Mas na altura realmente as matérias-primas eram muito atrativas para os investidores, porque eram realmente uma alternativa aos chamados ativos tradicionais, as ações, as obrigações, justificadas pela grande liquidez, pelos baixos custos de transação e pela ausência de risco de crédito. Dois resultados importantes. Isto mais em termos matemáticos, obviamente, tanto em condições de taxas de juros não estocástica e com ausência de risco de crédito, os preços forward e os preços futuros, para as mesmas condições e taxas de maturidade são iguais. Para taxas de juros estocásticas, podemos ainda supor a igualdade desde que a covariância entre a diferença do preço da matéria-prima e a taxa de juros seja zero. E, portanto, agora falando um bocadinho da teoria das carteiras e do modelo do CAPM, portanto, nos finais de 2007 já se avinhava uma crise financeira que, à data de entrega da minha dissertação e à data de hoje, temos a verificar como sendo a maior crise de sempre.
Nem sei se neste momento é comparável à de 1929, como refiro no meu trabalho, ou se já estamos largamente mais à frente. Em meados de 2008 faziam-se sentir alguns riscos globais negativos, tais como o arrastamento de condições anormais de mercados financeiros, a continuação da escalada dos preços dos bens energéticos e alimentares, o aumento da procura das matérias-primas e aumento generalizado do grau de aversão ao risco. E então, nestas circunstâncias, muitos gestores de ativos e de fundos de pensões resolveram então aumentar a exposição das suas carteiras em matérias-primas em mais de 10% e mantê-las em carteira pelo menos durante 3 anos. Esta alternativa de investimento levava a rentabilidades que ultrapassavam os 20% em 2007. É neste contexto que então surge a ideia de criar uma carteira de investimento com a aplicação em futuros sobre matérias-primas. Temos aqui algumas definições importantes para esta parte do trabalho, nomeadamente a noção de carteira eficiente, de fronteira eficiente, de carteira possível, conjunto das carteiras possíveis, o modelo que eu realmente utilizei, o CAPM, o Capital Asset Pricing Model, que é um modelo clássico de ativos financeiros a equilíbrio, o SML, Security Market Line, o CML, o Capital Market Line, e o rácio de Sharpe. Este rácio estabelece uma relação entre o excesso de rentabilidade de um determinado ativo relativamente à taxa de juros sem risco. E então podemos ver aqui neste gráfico alguns exemplos das definições anteriores. Portanto, temos ali um ponto fora da curva eficiente, portanto, que é a carteira impossível, está fora. Um ponto no conjunto e eficiente, 2 pontos dentro que são considerados possíveis, mas não são eficientes, porque não estão na curva da eficiência, e no conjunto, mas não eficiente, um último ponto cá em baixo. Então, qual foi o nosso objetivo com este trabalho? Portanto, foi fazer uma aplicação prática com a representação de 2 carteiras. Uma, investimos em matérias-primas, portanto, em contratos futuros, e outra em ações. No caso, consideramos o PSI 20, 4 títulos do PSI 20, aliás, e foram estes os seguintes dados. Portanto, retirados da Bloomberg, usámos o petróleo, o ouro, a soja, o milho, a EDP, o BES, a Galp e a Mota-Engil. Consideramos estes pesos para cada carteira, portanto, para a carteira X consideramos pesos de 0,2, 0,3, 0,4 e 0,1 para cada um dos ativos. Para a carteira Y, consideramos 0,2, 0,1, 0,1 e 0,6 para cada um dos ativos. Relembro os ativos, portanto, na primeira carteira é o petróleo, o ouro, a soja e o milho, e na segunda é a EDP, o BES, a Galp e a Mota-Engil. E temos então dois gráficos que representam a fronteira eficiente para as combinações de cada carteira, da X com futuros e da Y com ações, em que vemos então as tais curvas de fronteiras eficientes para cada uma delas. Alguns resultados importantes. Portanto, para o cálculo de uma carteira única e eficiente de mercado, temos que considerar a constante C igual a 0,42% e as nossas carteiras com os pesos considerados, as nossas carteiras no mercado para os ativos têm os seguintes pesos. Então, a soja 0,16, o milho 0,148, o petróleo 0,27 e o ouro 0,41. A EDP 0,62, o BES menos 2,44, a Galp 2,12 e a Mota-Engil 0,69.
atenção, chama ali a atenção para aquele valor negativo, porque já foi estudada a possibilidade da carteira eficiente conter posições curtas, ou seja, fazermos aquilo que nos mercados financeiros chamam o shortar. E, portanto, sendo assim, temos o gráfico com as carteiras únicas, quer para as matérias-primas, quer para as ações do PSI 20, e encontramos ali aquele ponto vermelho como sendo o ponto ótimo, a carteira única, a chamada carteira única. Bom, então vamos às nossas conclusões relativamente à teoria das carteiras. Portanto, após a verificação de todos os dados, bem como as 5 proposições que a teoria das carteiras contém, concluímos então que a hipótese nula não é rejeitada, isto é, a regressão testa que o declive e a ordenada na origem traçadas são as que nós supusemos. Através do rácio de Sharpe, concluímos que o S das commodities é 13,78 e o S das ações é 14,22, o que significa que o investimento em ambas as carteiras seria comparável. Por outro lado, analisando empiricamente e com os dados à data 31 de março de 2008, o melhor investimento para o caso de um investidor avesso ao risco seria na carteira das matérias-primas, uma vez que, apesar do retorno ser menor, também o risco é menor. Com o mesmo argumento, e para um investidor não avesso ao risco, o melhor investimento então seria o caso da carteira de ações. Pronto. Dentro deste trabalho ainda construímos um modelo, através do modelo de Blake, um novo apressamento para também derivados sobre matérias-primas. E então, com as definições constantes de retorno e volatilidade e usando a fórmula de Blake para mercados de futuros, temos então um modelo alternativo para os preços dos futuros. Portanto, até 2002 acreditava-se que a maioria das matérias-primas se baseava em estudos empíricos, que os preços não cresciam nem decresciam para a média ao longo do tempo. No entanto, tendiam para uma mean revert, a um nível que pode ser visto como um custo marginal. O modelo mean revert é dado por uma equação diferencial estocástica, Ornstein-Uhlenbeck, dada pela seguinte expressão, onde o kappa e o θ são maiores do que zero e o beta-θ é um processo browniano. Então, ST reverte em média para θ à velocidade kappa. Posto isto, apenas quero-vos dar aqui 5 minutinhos para poderem colocar algumas dúvidas que tenham tido, a mim ou ao professor Esquivel. Quero agradecer à Universidade do Zambeze esta oportunidade sei que, apesar disto ser gravado, provavelmente estaremos em conferência pelo Skype no dia desta apresentação. Muito obrigada por tudo.